O motoqueiro da meia-noite, valenda assombrada que vai te deixar sem dormir. Terror real. Era uma noite sem lua, e a escuridão parecia mais espessa do que o normal, como um manto negro que sufocava qualquer vestígio de luz. A estrada deserta, serpenteando pelas colinas, era conhecida por sua atmosfera opressora e pelos sons estranhos que ecoavam entre as árvores altas e retorcidas que margeavam o caminho. Um vento frio soprava, carregando consigo o cheiro úmido da terra e das folhas em decomposição. Tudo estava quieto, assustadoramente quieto, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. No meio desse cenário sombrio, um único farol cortava a escuridão. Carlos, um homem na casa dos 30, estava pilotando sua moto por aquela estrada esquecida. Ele não acreditava em lendas ou superstições, muito menos na história que os moradores da cidade haviam lhe contado mais cedo, sobre o motoqueiro da meia-noite. Para ele, era apenas mais uma história para assustar os forasteiros. Mas conforme a noite avançava e o relógio em seu painel marcava exatamente meia-noite, algo começou a mudar. O ar, que antes estava apenas frio, agora parecia carregado de uma energia pesada, quase tangível. Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha, algo que ele não conseguia explicar, mas que o deixou desconfortável. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação, e acelerou sua moto, desejando apenas chegar em casa. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o som de outro motor, profundo e rouco, como um rosnado de uma criatura furiosa, vindo de algum lugar atrás dele. Carlos olhou pelo retrovisor, esperando ver outro motociclista, mas não havia nada, apenas a escuridão que parecia se estender infinitamente. O som, no entanto, estava lá, se aproximando, cada vez mais alto, até que ele quase podia sentir a vibração no ar. De repente, 2 faróis surgiram do nada, distantes no início, mas se aproximando rapidamente, como se estivessem perseguindo Carlos com uma velocidade sobrenatural. Os faróis eram de um brilho incomum, de um tom amarelado e sinistro, que perfurava a escuridão como os olhos de uma fera predadora. Carlos tentou acelerar, mas por mais que forçasse o motor, os faróis continuavam a se aproximar. O medo começou a se transformar em pânico quando ele percebeu que o som do motor atrás dele não era normal. Havia algo de errado. O som não era apenas o ronco de um motor, mas também um coro de gritos, gritos distorcidos que pareciam vir das profundezas do inferno. Quando os faróis estavam a poucos metros de distância, Carlos finalmente conseguiu distinguir a figura montada na moto atrás dele. O motoqueiro era uma visão aterradora. Seu corpo parecia emaciado, como se estivesse morto há anos, com a pele esticada sobre ossos proeminentes. Vestia uma jaqueta de couro rasgada, suja de sangue seco, e seu capacete estava rachado, revelando um rosto pálido e desfigurado. Onde os olhos deveriam estar, havia apenas 2 cavernas negras que exalavam uma escuridão palpável. Carlos sentiu o desespero tomar conta dele. Ele virou a moto com violência, tentando escapar, mas a estrada parecia se estender infinitamente à sua frente, como se estivesse presa em um loop temporal. Não importava o quanto ele acelerasse, não conseguia se distanciar do motoqueiro fantasma, que agora estava ao seu lado, acompanhando-o em sincronia perfeita. Foi então que Carlos percebeu o que estava acontecendo. Ele não estava apenas sendo perseguido, ele estava sendo caçado. O motoqueiro da meia-noite estava jogando com ele, saboreando o medo que crescia dentro dele. A figura espectral virou a cabeça em sua direção, e Carlos viu algo que jamais esqueceria: o sorriso de uma caveira, um sorriso largo e demente que parecia rasgar o tecido da realidade ao seu redor. Do capacete do motoqueiro, começou a emanar uma fumaça negra, densa e sufocante, que se espalhou rapidamente, envolvendo Carlos como um manto fúnebre. Ele tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta.
A fumaça era fria e amarga, e a escuridão que ela trazia era absoluta. As luzes da moto de Carlos começaram a falhar, piscando e diminuindo de intensidade, até que ele se viu envolto em uma escuridão tão densa que parecia que o próprio tempo havia parado. No auge do desespero, Carlos sentiu algo tocar sua perna. Ele olhou para baixo e viu mãos esqueléticas surgindo da fumaça, agarrando suas pernas com força desumana. O toque era gelado, e onde as mãos o seguravam, sua pele queimava como gelo seco, fazendo sua carne se contorcer em agonia. Carlos tentou se libertar, mas as mãos continuavam a puxá-lo para baixo, como se quisessem arrastá-lo para o submundo. De repente, a moto do motoqueiro da meia-noite explodiu em chamas, mas não eram chamas normais, eram chamas negras, que consumiam toda a luz ao seu redor. O calor dessas chamas era tão intenso que Carlos sentiu sua própria pele começar a queimar, mas o frio que emanava delas era ainda mais terrível, como se estivessem roubando sua alma. O motoqueiro estendeu a mão, e Carlos sentiu a dor excruciante de ter sua vida sendo sugada para fora de seu corpo. Seus ossos começaram a se enrijecer, e sua visão escureceu. Ele viu o mundo se distorcer ao seu redor, como se estivesse sendo puxado para dentro de um vórtice de pura maldade. O último som que ele ouviu antes de ser engolido pela escuridão foi o riso sádico do motoqueiro da meia-noite, um som que ecoaria eternamente em sua mente condenada. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, a estrada estava vazia. A moto de Carlos foi encontrada abandonada, seu motor ainda quente, mas não havia sinal de seu dono. O mistério de seu desaparecimento logo se tornou mais uma lenda local, alimentando a história do motoqueiro da meia-noite. Os moradores locais sabiam que, na próxima noite sem lua, a moto assombrada estaria novamente à espreita, esperando por mais uma alma imprudente que ousasse desafiar o poder das trevas que habitavam naquela estrada esquecida. E assim, o terror continuaria, pois o motoqueiro da meia-noite nunca deixaria de caçar, até que cada alma insolente fosse levada para seu reino de sombras eternas.